Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar não tanto de um tema trendy, mas mais uma preparação para qualquer pessoa que esteja neste momento à procura de trabalho. Vamos fazer um roleplay de entrevista, vamos fazer uma entrevista. E comigo eu tenho a Andreia Silveira. A Andreia é Recruitment Team Leader na área de outsourcing da Randstad e a melhor pessoa para fazer este roleplay. Olá, Andreia. Olá, Sofia, tudo bem? Obrigada aqui pelo vosso convite. Claro. E antes de mais, então aqui começar um bocadinho por me apresentar para quem nos está a ouvir, não é? Para perceber um bocadinho daquilo que foi o meu percurso até agora. Eu atualmente sou Team Leader da equipa de recrutamento aqui da Randstad e comecei o meu percurso, não é? Tanto académico na área de Sociologia, diferente aqui da área de Recursos Humanos, não é? E depois acabei por fazer uma especialização na parte de Ciências do Trabalho e Relações Laborais, ok? Estudei em Biscatec, no centro de Lisboa, e comecei o meu percurso profissional na faculdade. Portanto, para contextualizar, comecei como assistente de contact center, dedicada aqui aos projetos de outbound. Como assistente comercial fui desenvolvendo aqui algumas skills, algumas competências, portanto, que depois foram uma mais-valia para aquilo que faço hoje em dia, não é? Na área de recrutamento. Acabei depois por começar nesta área de recrutamento exatamente por uma oportunidade, ou seja, num contexto de entrevista, eu acabei por dar disponibilidade à pessoa que me estava a entrevistar, dizendo que tinha interesse em fazer um estágio nestas áreas de recrutamento, caso um dia existisse oportunidade, e foi assim que realmente entrei, portanto, nesta realidade do recrutamento. Ok. Estágio profissional, no estágio profissional depois começar aqui a fazer realmente entrevistas para os perfis, portanto, de outbound comercial, que era também a função que eu desempenhava, e daí então depois comecei esta carreira nos RH, que já leva 9 anos, ok? Dos quais 5 na Randstad, e atualmente estou aqui a liderar a equipa de recrutamento, que também se foca muito neste recrutamento de perfis mais comerciais, e de liderança de equipas, ok? Portanto, assim, para conhecer um bocadinho do meu percurso, de uma forma breve, não estar aqui a alongar, foi um bocadinho daquilo que já fui fazendo até aqui. Muito bem. E Andreia, já sabes o que é que vem agora a seguir, o teu fun fact. Posso partilhar convosco que já fui dirigente associativa, portanto, aqui de uma coletividade em Lisboa, durante cerca de 5 anos. Portanto, fui presidente de uma coletividade e ajudou-me a desenvolver tanto competências assim a nível relacional, de situações difíceis, etc., como depois organizar coisas engraçadas, como arraiais populares, carnavais, festas. Portanto, acabei por adquirir ali muitas competências que não estava nada à espera. Portanto, numa coletividade, é verdade, aprendi-se imenso. Portanto, pode ser um fun fact sobre mim, sim. Sim, eu diria super fun. Porque as tarefas que tu acabaste de dizer são, acredito que têm muito trabalho, mas super divertidas. Sim, sem dúvida, é muito divertido e depois, lá está, durante um ano inteiro existem, é o carnaval, é os arraiais populares, depois é as festas por causa da altura ali do agosto, depois é as festas de Natal, portanto eu andava sempre em festa, literalmente, portanto organizar eventos, não é? Portanto, e adquiri imensas competências de organização, trabalhar com pessoas de diferentes idades, de me adaptar a contextos diferentes também, e isso foi muito, muito bom para mim em termos também de crescimento pessoal. Portanto, acho que é um fun fact, mas que me deu muito e que até partilho já com alguma saudade, porque foram 5 anos e já passou, portanto neste momento não estou como dirigente, mas guardo um carinho muito grande desse momento da minha vida, sem dúvida. Muito bem, muito giro. Andreia, nós vamos fazer aqui um pequeno roleplay. Eu vou contar contigo como especialista para dares aqui as tuas melhores sugestões, porque vamos entrar aqui um bocadinho nas questões mais feitas nas entrevistas, as mais conhecidas, aquelas que às vezes, que apesar de nós sabermos que nos vão perguntar, ainda nos apanham de surpresa. Ok. Ok? Podemos responder. Ok.
Exato. E portanto conto contigo nesta pequena viagem. Vamos começar pela mais conhecida, pela mais básica, mas que nos deixa sempre nervosos, que é como é que eu respondo ao fala-me sobre ti? Fala-me sobre ti. Ok, muitas vezes, não é? É a pergunta quase de abertura da maioria das entrevistas, não é? E que acredito que pessoas até com pouca experiência, quando vão para uma entrevista, sintam muito pouca à vontade em falar sobre si, não é? Que até nós, quando falam sobre ti, às vezes chegamos ali um bocadinho no que é que eu digo. Muito bem. Então, quando um consultor pede para falar sobre ti, sobre aquilo que quem és e o teu percurso, eu acho que o essencial para quem está a ouvir este podcast é pensar, ok, eu devo responder sempre com sinceridade, portanto, ao que sou, àquilo que também pretendo que a pessoa percepcione do outro lado, ok, daquilo que é importante também reter, e mais importante que tudo, preparar-me para esta questão sim e organizar as ideias, ok? Portanto, dizer, sinceramente, quem sou, ok, o que é que eu faço, o que é que eu valorizo, porque é que estou ali, não é? E basicamente explicar um bocadinho, em uma forma muito sucinta, responder exatamente à pergunta que é o que é que eu gostaria de passar a esta pessoa que me está a ouvir, ok? Certo. Então, quem é que eu sou? O que é que eu já estudei? O que é que eu gosto de fazer? O que é que as outras pessoas dizem sobre mim ou que dizem que eu sou? De uma forma muito, muito aberta e muito sincera, pode-se começar a expor por aí a quem é aquela pessoa, não é? Porque o consultor, quando faz esta pergunta, pode ser de duas formas. Para a pessoa explicar o percurso profissional dela até ali, não é? Mas para além do percurso profissional, a pessoa dizer um bocadinho mais sobre si, ou seja, quem é que ela é, o que é que ela gosta, o que é que ela valoriza, de uma forma muito honesta, ok? Mais fácil é organizar as ideias, dizer exatamente o que é que valoriza a pessoa, o que é que ela considera ou como é que se autoavalia, mas para explicar um bocadinho daquilo que é o seu percurso profissional, ou não, para quem não tem tanto percurso profissional, o que é que foi fazendo em termos de escolhas académicas até ali, portanto, até aquele momento e o porquê de estar ali naquele momento. Acho que é um bom ponto de partida, portanto, olhar para preparar esta pergunta em casa, que é sempre feita, tentar organizar as ideias e ser sincero. Para quem não tem muita experiência profissional, focar-se aqui no trajeto de vida até aqui que possa ser valorativo, ok, para a situação e ao contexto de entrevista, e responder também às outras perguntas que eu fui enunciando, que é porque é que eu estou ali, o que é que eu quero passar àquela pessoa, e essencialmente passar uma mensagem honesta da pessoa que se é, não é? Não está ali a criar floreados e que não há necessidade, okay? Não é isso que se pretende. E eu acredito que haja esta preparação da parte profissional, mas também pessoal, porque muitas vezes há esta parte do ok, obrigada por te apresentares profissionalmente, mas fala-me de ti pessoalmente. O que é que eu também posso preparar neste sentido? Quando o fala-me de ti pessoalmente é basicamente também dizeres o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres, o que é que tu tens de atividades, se tu valorizas estar com amigos, se valorizas mais atividades ao ar livre, se gostas de ler, se gostas de dançar, ou seja, falares um bocadinho dos teus hobbies, falares as coisas que te dão efetivamente prazer, porque o consultor, quando quer perceber o que é que quem tu és como pessoa, também quer perceber um bocadinho, e esta pergunta serve para perceber em que ambientes é que tu te sentes mais confortável. Seja uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, se valorizas o contacto com os teus amigos, com a tua família, perceber um bocadinho aqui o teu quadro de valores, não é? Aquilo que para ti é importante para ti, o que é importante para ti, basicamente. Portanto, mais uma vez, ser honesto, mas focar-te muito naquilo que no teu dia-a-dia costumas fazer e que diz muito sobre ti, que é essencial para ti, ok? Ok, boa. Então, passando a esta pergunta do fala-me sobre ti, uma das mais comuns é porque é que te estás a candidatar a esta função, a esta oportunidade? Sim, é um clássico. Portanto, eu vou falar aqui um bocadinho das motivações para a função. Acho que é daquelas perguntas que requerem uma preparação do candidato, ou seja, o candidato, quando se candidata a uma função, deve preparar um bocadinho aquilo que é ler o descritivo do anúncio e tentar perceber o que é aquela função,
para depois responder a esta questão de uma forma muito mais direcionada. Ok? Portanto, porquê que eu estou aqui? A resposta básica é porque estou à procura de um trabalho e porque quero ganhar algum dinheiro, ou porque quero conciliar com a escola, ou porque quero mudar de emprego. Portanto, temos uma série de motivações, não é? Que nos levam a ter enviado a candidatura. Mas nenhuma delas responde àquela pergunta, ao cerne da questão, que é porquê que candidaste a esta oferta em particular, não é? O que é que te motiva a estar aqui? Então, eu depois de ler o descritivo funcional do anúncio, depois de ler aqui um bocadinho aquilo que é esperado, eu devo preparar essa resposta, que é porque basicamente responder àquilo que o consultor quer ouvir. Porque é que eu sou uma mais-valia para este projeto e porque é que este projeto faz sentido para mim, ok? E essa preparação depois deve ser feita um bocadinho em casa para depois o consultor também retirar o máximo de sumo daquilo que o candidato está a tentar passar. Está bem? Exato. E também aqui aproveitar toda a informação que exista, seja no anúncio ao qual me candidatei, mas também no próprio site da empresa, se a empresa for divulgada, aproveitar toda esta informação que eu consiga recolher também para fazer o meu caso, não é? De porque é que eu me estou a candidatar. Sim, sem dúvida, portanto, porque basicamente tu acabas por responder com a tua motivação e também podes até remeter neste momento algumas questões para o próprio consultor. Muitas vezes nós percebemos que estão a candidatar a um assistente de apoio ao cliente, mas especificamente eu não consigo perceber pelo anúncio qual é o cliente em si, qual é a área. Neste ponto, podemos remeter algumas questões para o consultor, mesmo questionando, eu para perceber um bocadinho melhor, pode-me dizer o que é que se faz nesta tarefa, porque eu considero-me esta pessoa e se calhar sou uma mais-valia, mas gostaria de perceber um bocadinho melhor. E aqui cria-se uma interação muito mais rica, não é? Do que simplesmente uma pergunta-resposta. Okay? Sim, e sim, essa parte é muito interessante, que é as questões que devemos colocar, mas calhar vamos lá mais à frente. É agora, vou mudar de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Eu diria que a próxima questão é sobre as competências. Acredito que há sempre aqui uma questão que pergunta sobre as competências do profissional e como é que se encaixam também na função. Sim, quando normalmente são encadeadas, não é? Quando falamos das competências já falámos um bocadinho da função, já falámos um bocadinho daquilo que é expectado para aquela tarefa. E quando perguntamos quais é que são as tuas competências, ou o que é que achas que tens que pode ser uma vantagem para este projeto, uma mais-valia, portanto, as tuas principais características, e a grande maioria das pessoas responde, porque eu sou muito teimoso, mas sou uma pessoa muito perfeccionista, e portanto é aquelas respostas que temos normalmente é esta questão. Neste ponto, quando falamos de competências, acho que devemos pensar um bocadinho em todos os nossos pontos fortes, ok? E colocá-los de uma forma mais factual. Ou seja, se eu digo que tenho um bom espírito de equipa, ou sou um líder nato, ou tenho uma boa capacidade de comunicação, dar exemplos concretos de situações em que isso tenha sido visível. Ok, boa. Muitas vezes encontramos, por exemplo, no currículo que eu tenho uma ótima capacidade de comunicação, eu tenho espírito de equipa. Na entrevista, o que nós procuramos perceber é em que situações é que tu demonstraste que tinha espírito de equipa. E aqui não há eu não tenho experiência profissional e agora como é que eu vou dizer isto? Ok, podes ter trabalhado em equipa numa situação em que tenhas sido monitor numa colónia de férias, é uma experiência que pode ser relevante e que se calhar nem colocas no currículo. Podes ter tido esta experiência na faculdade, em trabalhos de equipa, em que tiveste aqui que fazer valer uma ideia face a outras. Portanto, há sempre circunstâncias na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, peço desculpa, que muitas vezes podem responder e onde nós aplicamos competências, ok? Certo. Para um exemplo de uma situação que uma vez se me passou comigo em entrevista. Um candidato que não tinha experiência nenhuma a nível comercial. E dizia-me, eu perguntava, então quais são as suas competências? Eu sou um bom comercial, considero-me um bom comercial. E eu perguntei, mas não tendo experiência, como é que argumenta ou refere
que é bom comercial, porque é que se acha um comercial, é o que dizem sobre si. E o candidato, recordo na altura que me respondeu, olha, porque eu sou escoteiro e no meu, na minha equipa, eu fui o melhor a vender calendários, ou seja, nós temos este objetivo de vender calendários. Eu achei até a resposta assim um bocadinho improvável, mas na prática ele deu-me onde é que aplicou as características, a competência comercial e que teve resultados concretos, e era isto que eu queria ouvir. Portanto, acho que pode ser um bom exemplo para quem não tenha tanta experiência, conseguir responder a estas perguntas sobre as competências. Exato. E era uma pessoa bem preparada, claramente, para estas perguntas. Sim, digamos que sim. Eu tinha realmente algumas competências, assim, mais dinamismos, alguma desenvoltura, que o fez olhar para o seu percurso e dizer assim, olha, eu aqui tinha imensos resultados, embora não tenha experiência comercial, mas quero muito trabalhar. Olha, quando era escoteiro consegui vender calendário. Pode ser insignificante ou não. Portanto, não acho que pode ser despropositado, porque às vezes até nem. Exatamente. Muito bem, e eu acho que o mais natural é depois seguir uma questão sobre, lá está, vantagens, fraquezas, e esta parte aqui é que é mesmo complicada, porque tu estavas aqui a pegar no ponto de, às vezes quando pedem competências, referirem a ser teimoso ou perfeccionista, então quando chegamos aqui às vantagens e às fraquezas, é que às vezes esta lista torna-se muito vasta. Exato. É sempre é uma pergunta que praticamente aparece em todas as entrevistas e sentimos sempre, enquanto consultores, que quando se fala em fraquezas, as pessoas têm muita dificuldade em apresentar os pontos menos positivos, ou então acabam por colocar pontos menos positivos como também pontos positivos. E quando se pensa em fraquezas, devemos olhar para aqueles pontos e olhar para nós, fazemos aqui uma breve introspeção de que pontos é que, eu olhando para mim, gostaria de ver melhorados, ok? Que características é que eu tenho que se calhar gostaria de melhorar. E termos atenção também às fraquezas que passamos. Se considerarmos que é uma fraqueza que tem mais a ver com a nossa índole pessoal, ou seja, que pode ser aqui uma situação que eu tenho alguma dificuldade em gerir o stress ou a lidar com a pressão, ao passarmos esta informação, devemos passá-la de uma forma, lá está, justificada, ok? Em que circunstância é que eu não conseguia lidar com a pressão ou tive alguma dificuldade em gerir stress ou a gerir emoções. Porque podemos passar uma ideia errada ao consultor sobre nós. Porque todos nós temos dificuldade em gerir stress, temos dificuldade em lidar com ideias diferentes das nossas, todos temos. Diferente é dizer isto ao dizer que eu não lido bem quando a ideia é diferente da minha, então não aceito opiniões contrárias. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não lida muito bem com ideias diferentes das minhas. Isto cria logo ali uma janela, um alarme no consultor. Essa pessoa tem tendência para o conflito, não é? E se calhar não é, porque se a pessoa contar uma situação em que isso tenha acontecido, o consultor percebe, afinal, poderia ser uma situação de ambiente profissional normal e que acontece a todos e consegue-se perceber o que a pessoa queria dizer. Quando falamos dos nossos pontos fortes, ter atenção também a um aspecto que é não sermos demasiado, eu costumo dizer, não ser demasiado convencido, não é? Nas competências. O overselling, não é? Exatamente. Eu sou muito bom comercial, eu sou muito bom, fui o melhor da minha equipa, sou um excelente colega. Quando falamos de nós, devemos ter atenção ao colocarmos em situações concretas, ok? Factuais, e a apresentar uma ideia que seja facilmente colocada numa imagem, ok? Facilmente colocar o consultor na situação, ok? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, tenho facilidade em resolver problemas porque os meus amigos, as pessoas que estão mais próximas de mim, nesta ou naquela situação já me referiram isto, ok? Para não passar por vezes a ideia de ser muito convencido, muito dono de mim, muito senhor do meu nariz, que por vezes pode-se passar uma ideia errada. Temos que pensar que estamos numa entrevista, 45 minutos, 1 hora,
e todas as palavras têm que ser muito bem escolhidas para não passarmos uma ideia errada sobre nós, não é? Portanto, convém aqui ter um reforço com algum exemplo também, da mesma forma que tínhamos nas competências. Sem dúvida, há todos ligados, é mesmo isso, sim. Muito bem. Voltamos aqui a esta questão que tu estavas a falar sobre que perguntas eu devo colocar. Aliás, tu é que estavas a agir como candidato, portanto, que perguntas é que me deves colocar como candidato? E se há mesmo vantagem em não permanecer em silêncio? Há sempre vantagem em colocar alguma questão? Sem dúvida, há sempre vantagem. Para o consultor, acaba por ser aqui quase que um alarme, e um alarme positivo desta vez. Se eu tenho um candidato que me faz questões, quer sobre a empresa em si, quer sobre a função, quer aquilo que é depois a realidade da equipa, como quantas pessoas são, se tem uma chefia direta, se não tem, se há flexibilidade, se não há, o candidato está só a demonstrar interesse, ok? Interesse em perceber como é que funciona e está a demonstrar que se tem interesse, está a sentir-se ligado com a oferta, ok? Está a demonstrar que quer colocar-se naquela situação, ok? E fazer perguntas é sempre positivo. Agora, aconselho para quem está no lado de candidato e está numa entrevista, eu devo colocar questões ajustadas ao contexto, portanto, e direcionadas para a função que me estou a candidatar, para aquilo que são as minhas expectativas enquanto candidato. Não é errado eu perguntar se, de acordo com as minhas expectativas, se considero se este projeto vai de encontro ou não àquilo que são as minhas expectativas. Não é errado, ok? É muito correto ser muito claro, lá está mais uma vez honesto, e a clareza e expor muito bem quais são os seus objetivos pessoais com esta oferta também é uma mais-valia no contexto de entrevista, ok? Porque muitas vezes pode haver um desajuste da função face àquilo que a pessoa está realmente à procura, e se a pessoa não perguntar, às vezes fica com dúvidas sobre a função e pode levá-la a aceitar ou rejeitar uma oferta que pode ser a certa para si, portanto a oportunidade certa para o talento, não é? Que estamos ali a avaliar e a conhecer. Portanto, fazer questões, não guardar para si, não ficar com dúvidas na cabeça sobre nada, nem sobre a função, nem sobre os valores, sobre nada. Perguntar tudo em entrevista, o consultor está lá para responder também a perguntas, está bem? Portanto, temos de ter essa ideia, está bem? Perfeito. Portanto, eu diria que isto é a base de qualquer entrevista. Há mais alguma questão que tu consideres super essencial para nos prepararmos? Para o contexto de entrevista, acho importante o candidato preparar-se para estas questões que são as básicas, sim, que aparecem sempre, mas principalmente o candidato preparar a entrevista. Hoje em dia e percebe-se isto, ou seja, acho que é importante o candidato, antes da entrevista, olhar para a função que se candidatou, perceber qual é a empresa para onde vai, fazer uma breve pesquisa. Portanto, hoje em dia na internet nós rapidamente encontramos informação sobre tudo, ok? Portanto, procurar informação sobre a Randstad, quando vem uma entrevista na Randstad, é importante, ok? Podem surgir oportunidades também dentro da nossa empresa, que é uma empresa de talentos. Portanto, procurar um bocadinho de informação, sobre cultura, vai ajudá-lo. Se surgirem questões um bocadinho fora da caixa, o candidato está muito mais preparado. Portanto, mais do que questões que possa fazer, é preparar-se bem para a entrevista, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a função, e acho que vai sentir uma confiança muito maior, e ele próprio vai sentir necessidade, se calhar, de colocar questões que se calhar vai ficar muito mais informado e conhecer muito melhor as oportunidades. Portanto, acho que seria aqui a dica, digamos assim, que deixaria a qualquer candidato. Não é? Muito bem. Bem, Andreia, obrigado por esta entrevista. Não sei se fiquei no lugar. Não, estou a brincar. Faz mais do que se cortava. Mas foi muito importante fazermos este roleplay em que vemos as duas posições, posição de consultor,
posição de candidato, perceber as perguntas essenciais, como preparar, e também o outro lado, porque este teu insight é muito importante para perceber o que é que muitas vezes é importante o consultor retirar da entrevista. A entrevista é sempre uma relação win-win. Há aqui uma humildade muito grande. Portanto, tudo que o candidato vai retirar de uma entrevista é aquilo que também um consultor lhe dá. Portanto, há aqui uma relação de honestidade, tanto para quem está a recrutar, como para quem está a ser recrutado. E ali começa uma boa relação de parceria das pessoas que mais tarde vão ser colegas, ok? Exato. Só temos a ganhar quando esta relação é bem gerida. Muito bem. André, obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Obrigada, eu. Obrigada a todos os que nos ouvem. Já sabem que temos episódios de 2 em 2 semanas, que podem rever as 4 temporadas, tem muita matéria útil para rever e voltamos daqui a 2 semanas. Obrigada.